20 minutos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer em nome do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, da disciplina de Geriatria, ao convite aqui da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, para a participação do segundo Fórum de Geriatria deste Conselho. Coube a mim falar sobre decisão compartilhada, médico-paciente, o responsável e o padrão de atenção. Eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema. O plano da nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia de envelhecimento, multimorbidade e incapacidade, relação médico-paciente, alguns problemas, tipos, e a medicina centrada no paciente. A decisão compartilhada, que momentos estamos na área específica da geriatria, alguns resultados sobre isso, e vamos tentar fazer alguma conclusão. Depois da palestra que me precedeu, acho que facilita, tem muitos conceitos, muitas coisas que nós vamos ver que vão se encaixando nas apresentações. Como é de conhecimento de todos os senhores, nós estamos vivendo mesmo um momento de envelhecimento populacional em todo o mundo, tanto nos países ditos desenvolvidos, como nos países menos desenvolvidos, os países de desenvolvimento. Como o doutor Elias já comentou, hoje em dia no Brasil, nós já temos 14% da população com mais de 60 anos de idade, e uma previsão para o ano 2050, mais de 25% da população será considerada idosa. Sendo que nos países mais desenvolvidos, a faixa etária com mais de 60 anos de idade, ou 65 anos de idade, conforme o referencial nos países mais desenvolvidos, que é classificada a população idosa, eles já serão proporcionalmente muito maior do que a população com menos de 15 anos de idade. Então, teremos uma total inversão na dita antiga pirâmide populacional. Já teremos quase um quadrado populacional. E o que é importante em relação à atenção na população idosa? Esses indivíduos idosos, via de regra, eles são portadores de múltiplas morbidades, ou seja, são indivíduos com comorbidade. Sendo definido indivíduo com comorbidade, é aquele indivíduo que tem 2 ou mais doenças presentes por um período de mais de 1 ano. Quando o indivíduo, a população completa 65 anos de idade, em média ele tem uma doença. Porém, quando ele atinge mais que 80 anos de idade, e essa faixa etária que tem o maior crescimento populacional, esses indivíduos têm de 3 ou mais doenças. Então, a atenção aqui, via de regra, ela tem a participação de múltiplos especialistas, múltiplos médicos levando atenção a esse paciente. E quais são as doenças prevalentes? Via de regra, a hipertensão, dislipidemia, a doença cardíaca isquêmica, diabetes, artrite, insuficiência cardíaca. Mas um aspecto que é importante esses indivíduos, quando são portadores de alguma doença crônica, normalmente não, quase na sua totalidade, ele apresenta alguma comorbidade. Dessas 15 doenças presentes, que os indivíduos são portadores, todas elas, mais de 90%, é portador de alguma outra doença. Então, se o indivíduo tem múltiplas doenças, via de regra, ele faz múltiplos tratamentos, ele é assistido por múltiplos médicos, e com isso nós temos muito maior chance de gerarem efeito adversos, eventos iatrogênicos para esta população. E como consequências dessas doenças crônicas, nós temos, via de regra, os sintomas são persistentes, são doenças crônicas não transmissíveis, então elas não têm cura. E para o tratamento é necessário modificação de comportamento em relação à sua dieta e exercício físico, chamados modificação de estilo de vida, uma modificação social importante desse indivíduo, um estresse emocional, o indivíduo que é portador de uma doença crônica, via de regra, ele pode estar estressado. Existe uma responsabilidade importante no tratamento do paciente em relação à participação nas decisões terapêuticas e também em relação ao uso de medicamentos. E o que este paciente normalmente solicita? O que ele quer? Ele quer acesso às informações,
com diagnóstico, tratamento e prognóstico. Ele quer um cuidado continuado e uma possibilidade de acesso a esse cuidado continuado. Ele não deseja um cuidado fragmentado. Ele quer uma coordenação no cuidado, alguém tem que gerenciar o seu cuidado, e ele, via de regra, necessita de medidas para reduzir alguns dos seus sintomas, que são sintomas inespecíficos. E, felizmente, para nós, geriatras, isso está dentro da nossa área de atuação, que é a dor, o cansaço, a sua incapacidade e a sua perda de dependência. E esse aspecto, perda de dependência, é fundamental na atuação da atenção a esse paciente devido a este evento. Normalmente, o que impacta na mortalidade dos indivíduos não é o número de doenças ou a doença que ele é portador. É a incapacidade referente a essa doença. Esse trabalho clássico, desenvolvido por Lande, publicado em 2010, no qual ele acompanhou mais de 800 pacientes, e esses pacientes foram divididos em 4 grupos. Pacientes sem morbidade, sem incapacidade com 2 morbidades, com incapacidade e sem múltipla morbidade, e com incapacidade e múltipla morbidade. No final de 3 anos, o que deu diferença estatisticamente significante em relação à mortalidade foi ele ser incapaz, não foi ele ter múltipla morbidade. O indivíduo que é incapaz e tem múltipla morbidade tem uma taxa, tem um risco maior de morte quase 4 vezes maior do que o indivíduo que não tem múltipla morbidade e não tem incapacidade. Então, aqui o evento principal é a avaliação da sua incapacidade, que, felizmente, para nós geriatras, é um domínio frequentemente, na totalidade, avaliado. E em relação sobre a relação médico-paciente, quais são os problemas que os pacientes mais reclamam? São, via de regra, problema de comunicação. Normalmente, a percepção do paciente, os profissionais de saúde focam na doença, porém, isso na visão do paciente. Porém, o paciente deseja saber sobre a sua vida e sobre a sua saúde. E um grande problema disso tudo é a educação médica. A grande maioria dos médicos formados, eles têm a sua formação baseada no modelo biomédico, que é um modelo curativo, onde o principal referencial teórico é a doença, e não a promoção de saúde. E isso é um problema importante, porque a grande maioria dos profissionais enfocam principalmente na doença, mas não na promoção de saúde. E quais são os modelos da relação médico-paciente? Classicamente, dividido por Ash em 72, são 4 modelos. O modelo sacerdotal, o engenheiro, o colegial e o contratualista. O modelo sacerdotal é um modelo tradicional, baseado na medicina de Hipócrates, no qual existe uma postura paternalista do médico em relação ao paciente. A decisão médica não leva em conta os desejos, crenças e opinião do paciente. O médico, nesta relação, neste modelo, é uma autoridade, exercendo poder na relação com o paciente. E no processo de tomada de decisão, observa-se um baixo envolvimento, com uma dominação da parte do médico e uma submissão da parte do paciente. E aqui a gente utiliza muito a palavra paciente, que denota a passividade. No modelo engenheiro, todo o poder de decisão está voltado para o paciente. O médico é simplesmente um repassador de informações. Nessa situação, existe uma acomodação do médico de modo importante, e o paciente é visto principalmente como um cliente, demandando pelo médico somente uma prestação de serviço. No modelo colegial, não tem a diferenciação dos papéis do médico e do paciente. O processo de tomada de decisão tem alto envolvimento, porém não existe uma caracterização da autoridade do médico como profissional. Nessa situação, o modelo é compartilhado igualmente. E qual que é a grande restrição do modelo colegial? Existe uma perda da finalidade da relação médico-paciente. Seria uma simples relação entre indivíduos iguais. O modelo contratualista, que seria o modelo ideal, vou voltar aqui.
Modelo contratualista, o médico preserva a sua autoridade, pois ele ainda é detentor do conhecimento e de habilidades específicas e ele é responsável pela tomada de decisões técnicas. O paciente é um participante ativo da tomada de decisões, exercendo o poder de acordo com seu estilo de vida e os seus valores morais e pessoais. Nesse processo, há uma efetiva troca de informação e um compromisso importante entre ambas as partes, médico e paciente. Aqui somente fazendo um sumário sobre os 4 tipos de relação. Então, contratualista, a autoridade é do médico, o poder é compartilhado, a relação do poder do médico é um compromisso e a relação do poder do paciente também é um compromisso. Com isso, tem-se o surgimento da medicina centrada no paciente, que já é descrito por Balint em 1955. Em 2001, o Institute of Medicine comenta que são os cuidados de saúde que estabeleçam uma parceria entre profissionais, pacientes e suas famílias. E tem a finalidade principal de assegurar que os prestadores e o sistema prestem atendimento atento às necessidades, aos valores e às preferências dos pacientes. Na medicina centrada do paciente, existem algumas dimensões que têm que ser preservadas, como, por exemplo, o paciente é observado como pessoa. Então, a doença é para cada paciente individualmente. Existe um compartilhamento de poder e responsabilidade, mas aqui é importante, o médico também tem que ser observado como pessoas, porque ele sofre influência de suas qualidades pessoais e de suas emoções como médico. Tem-se uma necessidade de descrever opções, como indução das preferências do paciente, uma concordância na etapa do processo de tomada de decisão. E a Aliança Internacional de Pacientes, ela recomenda que na medicina centrada do paciente haja o envolvimento do paciente em relações às políticas de saúde e pronto acesso à informação. E isso, no Brasil, ele está garantido no Sistema Único de Saúde, com a participação social do paciente nos órgãos de decisão. Então, a decisão do paciente, a decisão compartilhada, ela é baseada no diálogo médico-paciente, ela é uma ferramenta para informar os pacientes sobre, principalmente, tratamentos disponíveis, potenciais benefícios, riscos e custos, e ela tem que ser baseada na tomada de decisão clínica. Que momentos nós estamos em relação à decisão compartilhada? Vou somente comentar em relação à área de geriatria. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento, que é um informe sobre envelhecimento e saúde, informe mundial, e ela comenta que existe uma discriminação por motivos de idade em serviços de saúde. O que seria isso? Os serviços não consultam os idosos sobre suas preferências quanto à atenção e restringem o acesso às informações médicas. Em 2012, a American Geriatric Society lançou esse guia, que é um guia de cuidados para pessoas idosas com múltiplas morbidades. E dos 10 passos recomendados, e esses passos a gente tem que lembrar que eles não são estanques, eles são perfeitamente modificáveis, você pode preceder um antes que o outro, ele comenta aqui que, que tem que se considerar as preferências do paciente. E como domínio, o primeiro domínio em relação às preferências do paciente, ele tem que incorporar a preferência dos pacientes na decisão tomada pelos médicos em relação a pacientes com múltiplas morbidades. E está muito bem claro no texto que as pessoas idosas com múltiplas morbidades, com multimorbidade, ele é perfeitamente capaz de realizar suas escolhas e dar preferência às suas preferências em relação ao cuidado. Esses pacientes eles estão aptos, apesar dos riscos e os benefícios do tratamento ao tomar suas medicações, e as decisões sensíveis às preferências incluem a escolha de mais de um tipo de cuidado. Está indo?
O NICE, National Institute of Health and Care Excellence, do Reino Unido, ele lançou, no final de 2016, um outro guia muito semelhante sobre multimorbidade, o cuidado e a manutenção com o paciente, para esse tipo de paciente. E aqui ele também comenta como a responsabilidade profissional tem que ser observado as preferências e os valores dos seus pacientes e de pessoas que utilizam o serviço de saúde. E, especificamente, ele recomenda se esclarecer o paciente, se e como eles gostariam que o seu parceiro, membros da família ou cuidadores estejam envolvidos em decisões chaves sobre o gerenciamento de suas condições. E isso tem que ser revisado regularmente, porque muitas vezes a vontade de um paciente em um dado momento, ela pode modificar pelo seu próprio curso de vida. Então isso tem que ser revisado regularmente. E se o paciente concorda, compartilhe as informações com os parceiros, familiares e cuidadores. A British Geriatric Society, em 2016, lançou uma nova recomendação em relação ao que se considerava antigamente os 5 Is, que hoje em dia seriam 5 Ms, a respeito de multimorbidade, multicomplexo, medicação, mobilidade, mente e seriam os cuidados do paciente. E em relação a esse último aspecto, que seriam os objetivos de resultados de saúde e preferência de cuidados individuais de cada paciente, tem que ser observado regularmente. E o que nós temos como resultados em relação à decisão compartilhada? Nós temos vários dados publicados, mas esse dado é o que eu julguei mais importante, mais interessante, é uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2012, no qual foram avaliados no total da revisão sistemática mais de 3.000 pacientes. Em algumas meta-análises, como essa daqui, em relação ao estado de saúde, que avaliou quase 1.500 pacientes, mostra um real benefício para o paciente em relação ao seu estado de saúde, e também uma outra meta-análise em relação à satisfação do paciente. Quando você aplica a decisão compartilhada, o paciente sente-se mais satisfeito em relação ao objetivo do seu cuidado. Então, concluindo, nós vivemos já uma época da medicina baseada na prática. Posteriormente, nós mudamos alguns conceitos, observando a medicina baseada na evidência, e hoje em dia, não excluindo as duas anteriores, mas incorporando elas na nossa área de atuação, nós temos também que pensar na medicina centrada no paciente. Então, concluindo, faz-se necessário, pelo modelo de educação médica predominante ainda em todo o mundo, no modelo relacionado principalmente a doenças, há necessidade de uma revisão na educação médica, com reformulação no relacionamento médico-paciente. A relação de poder tem que ser compartilhada com uma relação de responsabilidade. Sabidamente, a decisão compartilhada otimiza a adesão ao tratamento, com consequências benéficas no maior alcance dos desfechos clínicos. E nós temos que passar a fazer o exercício da medicina baseada no paciente, da medicina central no paciente, observando suas preferências e seus valores. E aqui sempre um cuidado, mesmo para o nosso Brasil, com as diferenças regionais em relação a cada paciente. E, para encerrar, não custa nada a gente lembrar, já de 1898, o Ian Osler já comentou, que tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma necessidade do material, a gente pode estar disponibilizado, tá? E obrigado pela atenção. Doutor Paulo, muito obrigado. Vou te entregar o certificado, por favor, doutor Paulo.